Algumas pessoas são perseguidas em ambas instituições e a Polícia Civil acho que tem bem menos. Às vezes a gente brinca, né? O cara ficou com um X nas costas, mas é porque o cara fez uma... Como vou falar? Uma cagada grande e tal. Mas a gente acaba, até como a gente diz, né? Arredondando certas coisas que não chegam a extrapolar uma coisa que nós mesmos não aceitamos. Então esse vídeo aqui, ó... O vídeo que nós vamos passar aí é um vídeo que eu recebi no WhatsApp e é um dos vídeos mais bonitos que possam ter expressar, no né? final da carreira de um policial ou de uma policial. Essa é uma policial militar que fala com a filha foi no Copom e chamou a mãe na viatura pelo rádio e chamou a mãe na viatura para falar que tinha saído a aposentadoria dela. E aí é um vídeo muito bacana, muito... quer mandar? Manda o vídeo. Pode soltar. Permite um QSP com a US 26228? É verdade. O som tá saindo. 26228. Você sabe o QAP da base do pelotão de Aguariúna? Daí a gente ouve. QAP. Chamou. Daí. É uma senhora. Faz um QSO comigo na base do pelotão, mas me diz, né, esse rádio, saber o seu sentimento de estar deixando o seu último serviço. De estar mostrando pela sua última vez no rádio, mãe. Oi. Alegria. Isso é o amor pela farda, né? O amor pela polícia, né? Não, é a emoção de ter passado 30 anos na polícia e receber uma notícia dessa, ainda mais da filha, né? Isso é uma coisa legal de se ver. Mas ao mesmo tempo, depois nós vamos comentar sobre o caso da Quaresma. E que todo esse tempo eu tive você aqui comigo. E você que também faz parte da minha vida e da vida desse pelotão também, que desde pequenininha você está aqui. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado 30 anos na Polícia Militar e ter feito a minha segunda família aqui. Mas você é meu orgulho, a minha vida, você e o Zeca, minha família toda, vocês são a minha tábua de salvação. Eu não conhecia a voz da Bela. Eu venho aqui pro pelotão. Tô a caminho. Mas eu falei, mas quem, cara? Veio pra cá. Eu não acredito que ele deixou ela falar no rádio. É lindo. Tá vendo que eu tava te enrolando, vó? Você não tem, eu queria ir, não. Falou vó, né? Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu consegui passar 30 anos aqui. Que eu fiz tantos amigos, sabe? Que eu sei que qualquer coisa que eu precise... Né? Não sei como eu consegui ficar 30 anos aqui. Eu acho, na verdade, uma injustiça. Uma mulher passar 30 anos e estar numa viatura dela, ela devia estar num outro departamento, numa coisa, menos batendo lata, né? É o que a gente diz, né? Chega uma certa... Os mais velhos têm que ser respeitados, ainda mais tudo bem, tem experiência para passar, pode até ter uma experiência para passar. Mas eu acho que ela não... Agora vai pro pelotão. Não precisa. Não precisa porque, por mais que você tenha um treinamento e tal, o físico já não aguenta mais. É uma mulher, tá vendo? É uma avó, né? Falando com a mãe, falando que a filha é um exemplo para ela, que o filho também é. E aí a gente só parabenizar, em certos momentos, justamente até esse tipo de coisa da Polícia Militar. O que não é... pelo que a gente tem visto às vezes, que não é uma coisa corriqueira e normal, né, Quaresminha? Sim. E a Quaresma tem uma história bem triste, e a gente tem tentado ajudar a Quaresma de algumas maneiras aí, mas, Quaresma, se apresenta, diga quem você é, polícia há quanto tempo, o que foi que aconteceu, e hoje qual é a sua situação? Bom, boa noite a todos, tá? Hoje eu estou aqui com vocês, obrigado por essa oportunidade, porém, o meu sonho sempre foi ser policial, sempre. E um belo dia eu estava com meu filho recém-nascido, porque ele estava numa escolinha, eu era bancária.
Eu fui buscar ele na escola e vi uma policial entrando dentro do ônibus, cumprimentando o motorista, cumprimentando os passageiros dentro do ônibus, e aquilo me encantou. Eu nunca pensei um dia em ser policial, mas depois que eu a vi, esta moça, a minha vontade era muito grande de ser policial militar. Então eu segui essa carreira. Não foi fácil porque, não pensa, pela altura eu tinha sido reprovada, tá? Mas eles tinham feito toda a investigação social, tinham feito todos os testes. Graças a Deus foi pro meu esforço, a vontade mesmo, a garra de querer entrar dentro da corporação. Que idade você estava, Quaresma? Eu estava com 27 anos. 27 anos e queria muito ser policial militar. Fui para a escolinha, né, que é o Cefap, ali na Elizabeth Rubiano. Fiquei 8 meses lá fazendo escolinha, não foi fácil, porque eu era uma das meninas que a Tenente Márcia, na época, não é que ela pegava no meu pé, era a forma psicológica de você aprender a lidar com aquilo. Então, para mim foi gratificante, porque depois ela veio, no final da formatura, ela veio, me abraçou e falou, ó, você passou, hein, menina? Várias vezes era para me deixar você cumprindo LC total. LC o que é? Ficar sexta, sábado e domingo, e na segunda-feira você tá fazendo o curso de aperfeiçoamento de praça. Então, você passou no teste e quero te dar um abraço. Isso para mim foi a grande vitória. E o meu pai também, que o meu pai, ele na época, quando ele era vivo, ele estava muito assim envolvido também com parte de ser deputado na época e muito com o Figueiredo, porque ele passava muito na televisão juntamente com o Figueiredo. Então o sonho do meu pai era esse. E o meu sonho foi a partir do momento que eu vi uma policial feminina entrando no ônibus e falando do jeito que ela falou. Aí a partir disso, vendo as reportagens, vendo que eu tenho essa vontade, essa garra de trabalhar, de ser guerreira. E isso, com esse dinheiro, eu sustentei meu filho até uma certa idade, porque ao completar 16 anos de polícia, aí vem a parte pior, né? Você fazia rua também, que nem essa senhora? Ó, eu vi que você ficou emocionada aí quando viu a senhora e você não teve a oportunidade de realizar o seu sonho de aposentar na Polícia Militar, né? Sim. Porque você foi bloqueada no meio do caminho e aí você começa a contar essa história aí. Aliás, aproveitar quem está acompanhando a gente vai pedir o superchat para vocês ajudarem e a gente vai colocar a Quaresma vai contar e a gente vai pedir a ajuda de vocês, vai colocar o Pix da Quaresma, que ela está desempregada. Nós tivemos aqui também no programa passado o Papo de Praça com o Igor Andrige. Queria agradecer o Igor Andrige também, que mandou o Pascoal mandou uma boa noite para nós. E também tem um espaço muito grande aí, como chama o programa do Pascoal? Pascoal é Policiais para Sempre. Policiais para Sempre. Então são 3 aí, a gente está muito unido para ajudar a Quaresma. Policiais para Sempre, Diário de Polícia e Papo de Praça. Todo mundo num bem comum para a gente poder ajudar a Quaresma. Ela vai contar a história dela. Manda ver, Quaresma. É assim, eu sempre fui uma pessoa honesta, digna, nunca tive nenhum problema de responder CD nenhum. Um belo dia, 28 de abril de 2010, por volta das 10 para as 10 da noite, eu estava escalada numa base do Edu Chaves. Essa base, ela fica na frente da igreja do Edu Chaves e atrás tem uma praça. Tanto a base é oval como a igreja e a praça. Aí estava tendo o jogo do Corinthians e Flamengo. E através disso estava tendo o quê? Queima de fogos, aquela multidão, todo mundo na praça. O lugar lá não tem claridade, é um lugar bem escuro. Mas tinha o pessoal de carro escutando música, queimas de fogos. E justamente 10 para as 10 da noite, nós estávamos escalados, eu, o Pupi e um outro policial, que hoje ele não está mais no meio de nós. Ele sofreu um acidente e veio a falecer. O Pupi, faltando 5 meses, gente, 5 meses, estava com um tumor na cabeça, fez uma cirurgia, e mesmo assim também foi mandado embora. E nesse dia que nós estávamos lá na praça,
trabalhando na base comunitária, chegou um transeunte falando, olha, tem uma pessoa baleada na Praça do Chaves. O que nós escutamos? Os estupidos, e através desses estupidos a gente ficou meio ressabiado, por quê? Queima de fogos, tudo ao mesmo tempo, jogo do Corinthians, porque sabe que tem aquela multidão, aquela muvuca, que não você dá pra acaba... diferenciar. Exatamente, então não dá para saber ali no meio de quem é e quem não é. E nessa hora, o que nós fizemos? Nós fomos por um lado, pelo fato de ser oval, nós fomos por um lado, o cabo pediu apoio, tá? Chamou o Copom, brevidade na rede, pessoa baleada na Praça do Chaves. Choveu de viatura. A vítima, mala, porque era um mala, tá? Ele foi levado para o PS São Luís Gonzaga. E nós tentando achar quem era a pessoa que foi falado que estava lá baleado. Só com aquele negócio de pergunta para um, pergunta para outro, o que aconteceu na praça, ninguém queria falar nada. Todo mundo, e só estávamos em 3. Porque até então as viaturas chegaram, já dispersaram. Só que quem veio ao meu redor? Tinha ai, como é que é o nome dele? Até acabei esquecendo. Tinha um investigador que ele estava conosco. E esse policial que faleceu, que era o Heraldo, ele simplesmente chegou nesse investigador e falou, para que você não vai sair daqui, você vai ficar aqui com a gente. Aí eu falei, calma, eu conheço. Ele era do 39DP, ele era investigador de lá. Aí eu falei para ele, não sai daqui não, porque eu vou precisar de você. Aí veio o Tenente Bruno na época. O que ele fez? Ele não veio diretamente de mim. Ele foi ouvir algumas pessoas na praça. E na hora ele chegou em mim e falou assim, Quaresma, fala a verdade o que está acontecendo, porque eu já sei de tudo. Senão eu vou te levar presa. Eu falei, por que o senhor vai me levar presa? Eu gostaria de saber. Ele falou assim, porque eu tenho evidências do que aconteceu aqui na Praça do Edu Chaves. Eu vou te levar presa. Fala o que está acontecendo. Eu falei, tenente, é como eu estou explicando aqui agora. A gente recebeu alguém indo lá na praça, lá na base, falando, tem alguém baleado. Nós viemos até o local. Então, nisso que nós viemos, nós encontramos quem? Um investigador, que é o que eu passei para o senhor. Eu não tenho mais nada, nós não temos nada assim para falar. Que nem tanto, o cabo tinha falado assim para mim, Eliana, avisa o dono do restaurante Barnabé para não liberar as filmagens, por quê? Ele tava querendo o quê? Dizer que foram vocês que atiraram no cara? Que isso, que eu, Eliana, não prevariquei de não ter socorrido a vítima bala. Só que o cabo, ele tinha feito brevidade na rede, um indivíduo baleado na Praça do Chaves. O local é escuro, não dá para você ver quem são as pessoas. Nós estávamos tentando localizar as pessoas, só que não teve êxito. No meio dessa bagunça, ninguém queria falar nada. Tinha muita gente na praça? Tinha mais de 200 pessoas. Tinha muita gente. E aí Vocês têm uma viatura com vocês lá na base ou não? Sim, a viatura era eu que pilotava, né? Que eu era motorista, o cabo, e tinha mais um, porque nós éramos em 4. Só que o quarto não foi para outro lugar e ficamos em 3. Então nós não trabalhamos com a viatura fazendo a ronda ostensiva que era à noite pelo Edu Chaves. Só que o tenente Bruno, ele simplesmente ouviu os paisanos, amigos do mala, e veio na minha direção falando que ia me levar presa. Eu falei, tudo bem, o senhor pode me levar presa. Ainda fiz assim, ó, tá aqui, o senhor pode me algemar. Mas o senhor tenha fundamento legal, cabível, porque se o senhor não tiver, eu vou chamar meu advogado por abuso de poder, abuso de autoridade, o senhor vai responder também. Aí, o que aconteceu? Nós fomos para a delegacia, fomos levados, né? A viatura veio, deu apoio, e a vítima mala já estava no São Luís Gonzaga. Então, quer dizer, a gente não viu quem foi que atirou. Eu fui acusada de querer destruir provas, filmagens, porque a corregedoria, ela me viu ali 11 minutos conversando com o dono do restaurante. E não foi nada disso que aconteceu, gente.
o cabo pediu para avisar para ele que só desse para a autoridade competente, que se viesse alguém retirar, que não era para retirar. Então a corregedoria segurou a gente no período de 13 dias, incomunicável, tá? Preso. Preso administrativamente. Mas foi o quê? Por prevaricação? Por prevaricação. Essa prisão aí, você fica no quê? No quartel? A gente aquartelado, Sim, você fica uma prisão cumprindo... domiciliar, se dizia assim. Você fica administrativamente ali dentro, no período das 8 até as 19h30, vamos dizer assim, num tamanho desse aqui, né? Fica você mais outros policiais e você fica incomunicável. Você não pode ter telefone, sua arma é apreendida dentro de um armário que eles pegam, colocam aquele forca-gato e você fica incomunicável com a sua família. Pegam seu celular também? Pega tudo, manda desligar o celular, pega tudo. Você fica incomunicável. E na hora de almoçar, o que eles fazem? Eles colocam pessoas a paisano, policiais da Correge, para ficar te vigiando, para ver onde você vai, com quem você vai falar nesse período que você está lá dentro, porque você sai para almoçar. Eu não tinha marmita, eu não poderia esquentar, então eu tinha que sair para a rua comer alguma coisa. Então saía eu, o cabo Pupi e o outro menino. Só que assim, gente, é um desrespeito. Você é tratado como bandido. Quando você cai dentro da corregedoria, você é tratado como um bandido. Isso é muito chato. Então, mas você acabou sendo acusada do quê? E qual foi o motivo de ter ser expulsa da Polícia Militar? Eles colocaram assim, tentativa de homicídio e prevaricação. Mas como assim? Por que tentativa de homicídio? Porque o menino foi baleado na praça. A vítima mala foi baleado na praça. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro Dr. Carvalho Pinto, porque ele foi testemunhar a favor nosso, tá? Eu mandei um oi pra ele aqui. E ele simplesmente chegou lá, falou tudo que tinha para falar, falou que não era nós que estávamos lá. E simplesmente estava vendo um equívoco. Esse só testemunha é um delegado de polícia. Exatamente. Onde ele se encontra hoje, doutor Carvalho Pinto? A última vez que eu soube, ele estava no centro. Aí depois disso eu não tive mais contato com ele, tá? Ele simplesmente ajudou bastante. Mas deixa eu entender uma coisa, que a gente tem que entender o procedimento. Você foi conduzida para qual delegacia? O 73DP lá no Jaçanã. Você foi conduzida no 73DP com esse tenente Bruno, os 3 policiais envolvidos, a vítima que vocês puxaram o terminal era mala, certo? Sim. Não localizaram quem atirou. Não. E teve algum fragmento na arma de vocês e algum tiro, alguma coisa? Não, eles nem... pra te falar, a delegada que estava lá, ela simplesmente, eu falei pra ela... Que distrito que era? O 73 do Jaçanã. Eu cheguei pra ela e eu falei assim, doutora, pode fazer a verificação da minha mão pra verificar se existe pólvora. Eu pedi pra ela. Ela não fez. Não, você tava tranquila, quem não deve não teme, né? Exatamente. Aí chegou o pessoal lá do CPAM3, que é o pessoal que cuida da parte do SJD. Que agora eu não lembro mais o nome que se dá, porque faz mais de 10 anos e você acaba até esquecendo, né? E nisso, o sargento foi lá e começou a fazer um monte de perguntas. Você já estava de saco cheio, porque você estava sendo acusada de uma coisa que você não fez. A delegada pediu a presença porque tudo começou numa lan house. Essa vítima mala estava lá e ela saiu para fora e aconteceu esse negócio dos disparos dele lá no Eduardo. Ela veio a falecer, sabe? Não. Tá viva? Tá vivo. Mas essa vítima mala acusou vocês de terem atirado também? Não. Não tem nenhum depoimento deles. O depoimento que ele deu lá na hora, que o juiz até perguntou no Tribunal da Justiça Militar, você reconhece esses 2 acusados que estão aqui neste momento? Ele falou assim, nunca vi e não sei quem são. Os 2 não, os 3, Você né? foi absolvida porque lá. O outro, ele já estava cumprindo um CD, porque ele cometeu um crime, né? E ele estava cumprindo o CD. Então ele foi tirado e só ficou eu e o Pupi, tá? Ele não ficou porque ele estava cumprindo outro CD também. Por máquina que ele estava em Porto Feliz,
O GCM pegou ele e levou ele preso pelo fato dele estar querendo arrombar máquinas, caixa eletrônico, né? Ele foi preso por furto de caixa eletrônico. Exatamente. Você respondeu isso pela lei militar. Isso. E foi expulsa pela lei militar. Isso, pelo administrativo eu fui expulsa. E o juiz que estava... E você não foi condenada a nada? Não. Pela primeira instância, eu fui absolvida no primeiro momento do processo. Fui absolvida pelo Holt. E por que você não foi reintegrada à Polícia Militar? Porque a Polícia Militar, ela tem o problema do R-Quero. Eu quero que ela seja mandada embora. Não existe o código 83... Tinha alguma perseguição com vocês? Algum policial que tinha intenção de querer prejudicar vocês nesse nível? Não. Não. De forma alguma. Não tem um sindicato, nada de vocês que foi ajudar? Nada? Não existe isso? A única coisa que eu tive, eu liguei para o meu advogado, que era na época o Dr. Lacava. Eu liguei para ele, falei com ele, falei, doutor, tá acontecendo isso. Ele falou, faz todo o procedimento, que você vem para cá direto, eu vou estar te esperando no meu escritório. Então, é como eu tô falando, eu não preciso mentir. A gente foi absolvido pela primeira instância, na primeira vara criminal do TJM. Nós fomos absolvidos logo de imediato. E o doutor Lacava não conseguiu nada positivo como seu advogado? Ele tentou todas as formas. É que existe um código militar que tem dentro da polícia, que é o 83. Você pode correr todas as esferas. Nenhuma delas você consegue ser reintegrado. Mesmo absolvido? Mas não existe reintegração na Polícia Militar? Não. Ou são poucas? Não, raro. Quem que tem o poder de demitir, mesmo injustamente? Quem é que tem o poder? A Corregedoria? Não. É assim, eles têm os oficiais que cuidam da parte administrativa, que é o CD, o PAD. O CD, pode explicar para quem? É que o diário de polícia vem muito policial civil. O que é esse CD, essas siglas? O CD é para quem tem mais de 10 anos. E o PAD é para quem cumpre 10 anos. 10 anos de polícia. Então, não importa. Se você tem 2 anos e você está naquela fase de tem que estar em bom comportamento, no período de 2 anos, você não pode ter nenhum problema com a polícia militar. Senão você é expulso ou exonerado, seja lá o que for. Entendeu? São normas oficiais que simplesmente utilizam. E vou falar mais. O oficial que estava lá junto com o juiz Holt, ele não gostava de mim, porque numa época eu trabalhei no 5º Batalhão, e ele veio fazer a ronda para ver, né? Porque a gente estava trabalhando ronda ostensiva, e ele veio querer pedir para que eu levantasse a calça para mostrar se eu estava com a meia preta. Eu peguei e falei, sinto muito, senhor, eu não vou fazer isso perante a rua. Se o senhor quiser, chama uma outra policial para ela fazer a verificação da meia, porque isso é constrangedor. Não, eu quero que você levante. Eu falei, não vou levantar. Sinto muito, mas eu não vou fazer isso. E pior que foi isso mesmo que aconteceu. Aí ele ficou com raiva. Aí um belo dia, quem tá lá sentado... Então existe muito machismo na polícia militar, ou assédio, esse tipo de coisa? Existe. Assédio sexual. Não, em matéria de assédio, eu vejo às vezes o nosso querido amigo Andrige falar sobre até, eu não vou citar o nome da pessoa porque eu prefiro nem citar, mas que era um oficial da PM, agora acho que é deputado, que tinha essa mania de ficar... Destratando mulheres. Além de mulheres de subalternos deles, né? De praças e mulheres e tal, também. Tava em cima e tal. Isso na polícia militar existe muito? Bastante, existe. Não vou mentir para vocês porque existe sim, tá? E infelizmente existe oficiais que são respeitosos. Existe oficiais que gostam de assediar. Isso aí, e a pessoa sendo assediada, ela fica com X. Porque enquanto ele não consegue ter aquela pessoa, escalas extras, a pessoa consegue ter uma vida totalmente desregrada.